Fala galera do Colégio Madre, tudo certo? Eu sou o professor Pedro e nós vamos para a nossa primeira aula da quarentena. Essa aula é sobre Primeira Guerra Mundial e é para o nono ano A e B. Vamos nessa? Alguns alunos já tiveram aula comigo via Zoom, aplicativo Zoom, e outros não tiveram a oportunidade. Por isso, então, eu estou gravando esse vídeo para que todos tenham a oportunidade de conferir a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, correto? Então, observe as imagens que eu vou estar colocando aqui no cantinho. O conflito da Primeira Guerra Mundial ela começou em 1914 e foi até 1918. E quais são os motivos que levaram as nações europeias a entrarem em conflito, tornando esse conflito mundial? Vários fatores combinados explicam essa situação. Observe aqui na imagem. O primeiro deles que a gente destaca é o nacionalismo exagerado entre as potências, principalmente entre a Alemanha e todo o seu pan-germanismo e a Sérvia com o pan-eslavismo. Isso a gente vai ver mais para frente em outras imagens. Também podemos citar a questão das disputas imperialistas que ocorriam entre essas nações. O que são as disputas imperialistas? São as disputas por territórios na África e na Ásia pelas nações europeias. Nesse momento, nós estamos vivendo a segunda revolução industrial e o que esses países querem é território para explorar. E essa briga entre eles faz com que essas disputas fiquem cada vez mais acirradas. No terceiro ponto, nós temos o sistema de alianças. Um sistema vai se chamar a Tríplice Aliança e o outro a Tríplice Entente. Observe nessa imagem a união desses países. Nós temos então a Tríplice Entente formada por Inglaterra, Rússia e França, e a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Essas rivalidades que a gente comentou até aqui motivaram então a criação de acordos econômicos, políticos e militares entre eles. Por meio desses acordos, tanto o bloco da Tríplice Entente quanto o da Tríplice Aliança, eles foram criados para a ajuda mútua. Ou seja, caso algum desses países entrasse em alguma confusão econômica ou alguma confusão militar, enfim, eles estavam ali para se ajudar. Percebam que essas rivalidades estão ficando cada vez mais fortes. Tensões por trás do otimismo. Disputas imperialistas, paz armada, nacionalismo exagerado. Como nós vimos na introdução, esses são alguns dos fatores que contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Retomando, disputas imperialistas. O que são essas disputas imperialistas? Percebam aqui nessa imagem que as disputas imperialistas, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra pelo domínio do mercado mundial, nesse período que a gente vai chamar de Segunda Revolução Industrial, eram gigantescas, eram imensas, tanto no continente africano quanto no continente asiático. Eles brigavam para ver quem se tornaria a maior economia mundial. Nós temos nesse momento a Inglaterra como a primeira maior economia mundial, a Alemanha, mesmo tendo se unificado em 1870, bem tardio, sendo a segunda maior economia, e a França sendo a terceira maior economia do mundo. Então, essas disputas imperialistas que a gente vai falar são essas tensões econômicas, essas tensões territoriais entre essas três grandes potências mundiais. No segundo momento, a gente tem também a chamada paz armada. O que significa isso? Nesse período na Europa, existia uma confiança muito grande, existia um otimismo muito grande entre esses países. Por exemplo, na França, as pessoas não estavam preocupadas com o dia de amanhã, eles queriam se divertir, era uma era tecnológica, as pessoas iam para os cafés, elas estavam elegantes, elas iam dançar. Na Inglaterra tinha-se o otimismo da prosperidade econômica, tinha-se o otimismo da vida que não se acabaria, né, dessa vida econômica que não se acabaria, e todos eles estavam vivendo muito bem. Porém, sabendo, né, já entendendo essa questão aí de acirramento entre esses países, eles começam então a investir também em tecnologia bélica, em tecnologia armamentista. Eles estão em paz até 1914, porém, eles sabem que uma hora a guerra pode acontecer. E se isso acontecer, eles já estariam preparados.
Esse segundo ponto a gente chama de paz armada, à espera do conflito. Num terceiro ponto, nós temos o nacionalismo exagerado. Esses 3 pontos eu destaquei para vocês que eu acho muito importante. O que é o nacionalismo exagerado, como eu expliquei anteriormente? O nacionalismo exagerado, ele está principalmente enraizado na Alemanha, com o pan-germanismo, na Sérvia e no Império Austro-Húngaro na Península Balcânica, com o pan-eslavismo. Para entender o que é esse nacionalismo exagerado, a gente primeiro tem que entender o que significa nacionalismo. Nacionalismo é aquele sentimento de pertencimento a um lugar, a uma nação, a um povo. A Alemanha, como ela tinha recém se unificado em 1870, ela ainda buscava incorporar territórios pela Europa. Um deles era um território que estava sob domínio do Império Russo. Então, naturalmente, a Alemanha e a Rússia já eram inimigas. Ela entendia que algumas regiões deveriam ser dela, porque lá tinham muitos povos germânicos vivendo. Então, esse nacionalismo exagerado, essa rivalidade, essa tensão com a Rússia, faz também com que a Primeira Guerra Mundial ecloda. Nós também temos essa mesma questão na Península Balcânica, um pouquinho mais ao sul. Na Península Balcânica, nós temos o Império Austro-Húngaro. Esse Império Austro-Húngaro, ele tinha um controle muito grande sobre a Península Balcânica, e a sua rival era a Sérvia. A Sérvia queria que a Península Balcânica, toda aquela região, estivesse sob sua influência, e o Império Austro-Húngaro queria que toda aquela região estivesse sob sua influência. Existia um país ao lado da Sérvia, próximo da Sérvia e do Império Austro-Húngaro, que se chama Bósnia. E essa região, então, ela foi dominada pelo Império Austro-Húngaro, contrariando os sérvios. No dia 28 de junho de 1914, alguns manifestantes sérvios assassinaram o arquiduque Francisco Ferdinando, iniciando assim a Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando pode-se dizer que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial, porém ele não é o principal motivo. Sempre lembrando, os principais motivos já foram elencados no início do vídeo. Porém, a gente precisa levar em consideração que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando fez com que todos os países entrassem nesse conflito. A Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro e apoiando então a decisão do Império Austro-Húngaro entrar em guerra contra a Sérvia por causa do seu príncipe, também declara guerra à Sérvia. Porém, ela também vai declarar guerra à França, que não tinha nada a ver com o episódio. Isso mostra que a Alemanha não estava muito interessada em vingar a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Nesse momento, Rússia também entra do lado da Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha. E posteriormente, outros países vão aderindo à guerra. É bom frisar que o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é apenas uma faísca no barril de pólvora. Ou seja, é apenas o motivo, o estopim para a guerra. Os reais motivos, como eu falei anteriormente, já foram elencados neste vídeo. Iniciamos então a Primeira Guerra Mundial em 1914. Essa guerra, ela foi a mais traumática que o mundo já viu. Por que a mais traumática? Porque ninguém sabia até então como seriam as próximas guerras. Para vocês terem ideia, os primeiros combates eles se deram a cavalo. Muitos cavalos acabaram morrendo com essa nova tecnologia bélica que vinha surgindo. Muitas pessoas desejavam ir para a guerra porque tudo o que foi falado de guerra para essas pessoas era tudo muito romantizado. Morreriam algumas pessoas no campo de batalha, mas a grande maioria retornava viva. E se tu retornasse vivo, tu voltaria como um herói. Então muitas pessoas tinham uma visão da guerra como uma visão romantizada. E quando chegaram lá, acabaram se deparando com morte em massa, com pessoas vivendo em valas,
que é o que a gente vai ver a partir de agora. A gente pode estar dividindo o conflito em 3 fases. A primeira fase a gente vai chamar de guerra de movimento, quando os países enviam até as fronteiras inimigas os seus destacamentos militares. Chegando a essas fronteiras, nós vamos ter a segunda fase da guerra, que a gente vai chamar de guerra de trincheiras, que é o período mais prolongado e mais doído, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial. O que foi a guerra de trincheiras? As trincheiras eram redes de valas escavadas no solo, aonde os soldados combatiam no interior delas, uns contra os outros. Quando eles entravam ali dentro das trincheiras, eles pouco avançavam na guerra. Ou seja, conforme os dias iam passando, eles ganhavam uma trincheira inimiga, perdiam 2. Essa guerra ela era muito estática, ela era muito parada, muito lenta. Então as pessoas elas acabavam ficando ali por meses e meses dentro daquelas trincheiras. Então essa segunda fase, chamada de Guerra das Trincheiras, é um período onde as pessoas morriam, se não pelo combate, mas também de fome, por doenças, muitos corpos empilhados um do lado do outro. Por isso que eu disse lá no começo dessa terceira sessão que essa guerra ela foi muito traumática para essas pessoas. Ela foi muito assustadora. Nessas imagens aqui ao lado, a gente consegue perceber então como era o cotidiano de um soldado dentro de uma trincheira. Não era nada fácil. O nosso trabalho dessa semana, ele vai estar em cima então desse conflito, desta segunda fase, chamada Guerra de Trincheiras. Eu trouxe o relato que está no livro de vocês e eu gostaria de lê-los para que a gente entenda um pouco sobre essa questão da Guerra de Trincheiras. A vida no campo de batalha. O campo de batalha é terrível. Há um cheiro de azedo, pesado e penetrante de cadáveres. Homens que foram mortos no último outubro estão meio afundados no pântano, nos campos de nabo em crescimento. As pernas de um soldado inglês, ainda envolto em polainas, irrompem em uma trincheira. O corpo está empilhado com outros. Um soldado apoia seu rifle sobre eles. Um pequeno veio d'água corre através da trincheira. E todo mundo usa a água para beber e se lavar. É a única água disponível. Ninguém se importa com um inglês pálido que apodrece alguns passos adiante. No cemitério de Langermark, os restos de uma matança foram empilhados e os mortos ficaram acima do nível do chão. As bombas alemãs caindo sobre o cemitério provocavam uma horrível ressurreição. Num determinado momento eu vi 22 cavalos mortos, ainda com os arreios. Gados e porcos jaziam em cima, meio apodrecidos. Avenidas rasgadas no solo, inúmeras crateras nas estradas e nos campos. Esse é um relato do soldado Rudolf Binding na Primeira Guerra Mundial. Então percebam que não era fácil viver numa trincheira. Ou as pessoas acabavam morrendo na guerra, como eu falei, com um tiro, com alguma coisa nesse tipo, ou acabavam morrendo de fome, e aqueles que conseguiam sobreviver ainda poderiam ficar com algum transtorno mental, o que teve muito na Primeira Guerra Mundial. Para que o vídeo não se alongue muito, na semana que vem eu estarei explicando a fase final da guerra e os seus desdobramentos. Mas se vocês já quiserem ir fazendo a leitura, fiquem à vontade. Boa leitura, bons estudos e até a próxima! Go, go!